Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Hoje vamos para a nossa quarta aula. Então, vamos falar um pouquinho sobre organização e estrutura dos ecossistemas. Beleza? Recapitulando rapidinho as aulas anteriores, a gente deu uma abordagem de uma forma ampla, tentando entender a relação dos fatores abióticos na estruturação dos ecossistemas. Então, a gente falou de importância climática, importância continentalidade, altitude, cadeias de montanhas, salinidade do mar, correntes marítimas, células climáticas, ok? Aí a gente falou um pouquinho na aula anterior sobre padrões de produtividade. Então, a gente está relacionando também como que esses fatores abióticos influenciam os ecossistemas no nível global e como que eles também estão relacionados de forma a direcionar a produtividade primária, né? O quanto que os ecossistemas são produtivos. E, em cima disso, a gente viu os padrões de biodiversidade. A gente consegue, como se fosse sobrepor algumas camadas, né? Então, a camada, o filtro do clima, o filtro da altitude, o filtro da umidade. Então, quais são as espécies adaptadas a todos esses filtros? Então, em determinado local, para uma espécie ocorrer nesse ambiente, ela tem que estar adaptada a essas condições e ter recursos disponíveis para ela utilizar. Ok? Então, a gente entendeu, ou a gente abordou de forma geral, como que as espécies estão distribuídas em determinados ecossistemas, por que algumas áreas do mundo são mais biodiversas do que outras. É difícil a gente ter uma única resposta, né? E, na verdade, são conjuntos de processos, conjuntos de fatores que moldam essa biodiversidade. Ok? Então, esse é o contexto, fazendo um breve retrospecto do que a gente viu até o momento. Okay? Agora a gente vai começar a abordar um pouquinho sobre a organização dos ecossistemas. Vamos abordar um pouco sobre estabilidade, equilíbrio, interações ecológicas. Oi, Carliano, boa noite. Níveis tróficos e pirâmides de energia. Tá? Então, essa aula, a aula seguinte, a gente vai falar de funcionamento dos ecossistemas. A gente vai começar a ver como que se dá essa troca energética entre os níveis tróficos. Beleza? A gente vai falar uma aula só sobre ecossistemas e biomas, entender de forma geral a distribuição deles. Depois, fluxo de energia, ciclagem de nutrientes, e aí a gente vai caminhando já para o nosso final do componente. Okay? Então é importante vocês não perderem essa sintonia e esse link entre os assuntos. Ok, então a gente está falando, tentando entender os ecossistemas, né? Se tem algo que a gente fala o tempo todo e não é ecologicamente correto, é aquela famosa frase: o ecossistema está em equilíbrio, ou se a gente botar fogo em determinado lugar, vai desequilibrar o ambiente, vai desequilibrar o ecossistema. O que a gente entende, o que vocês entendem por equilíbrio? A hora que a gente fala, a extinção de uma espécie pode causar um desequilíbrio ecológico. Vamos partir desse ponto de que todo mundo fala, mas muitas vezes a gente não entende muito bem o que quer dizer. Alguém consegue me dar um exemplo? O que significa? É tipo o exemplo do... É tipo o exemplo do lobo, né, do vídeo. Retirou um predador e mudou todo o ecossistema, desde os de baixo dos consumidores, predadores primários, até o final da cadeia, né?
Então, quando Ah, você tira, você desequilibra o ecossistema, porque tudo muda, não fica perfeito. ok. Mas quando o lobo estava lá, o ecossistema estava equilibrado? Sim, pelo menos eu penso que sim. Tá. Mas o que é equilibrado? É isso que a gente, é isso que eu quero chegar. Porque essa ideia que a gente tem de a natureza está em harmonia, né? Nossa, a gente entra num fragmentinho de mata, olha que harmonia bonita. Não tem harmonia, tá? O que alguns desses adjetivos que a gente coloca, eles são muito superficiais. A gente tenta colocar uma sensação, natureza harmônica ou equilibrada. O lobo está lá tentando matar o veado, né? O veado está comendo as plantas e se deixar, ele vai extinguir diversas espécies de plantas. Então, isso é um equilíbrio? É harmonioso? A planta tem parasitas, o lobo tem parasitas internos e ectoparasitas. Então, o que eu quero trazer para vocês é desapegar um pouco desses termos. Tá? A gente associar um ambiente preservado com um ambiente harmônico. Isso não tem nada a ver. Tá? Mas Evitem usar. equilíbrio Oi. é sinônimo de harmonia? Não. Então, mas você falou que os dois estão errados. Ah, harmonia é o termo que a gente já tem que riscar, tá? Quando a gente fala de equilíbrio dos ecossistemas, a gente tem que pensar num balanço, tá? É onde eu quero trazer vocês para pensar assim, balanço de energia e balanço de nutrientes. Tanto que o termo que a gente usa, um termo adequado, é equilíbrio dinâmico, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que nesse ecossistema está sendo realizado trocas energéticas. Um animal está comendo o outro, está comendo a planta, né? Tem parasitas, estão fazendo seu papel lá dentro. E esse ecossistema está em mudança, ok? Por mais que a gente não perceba, todo ecossistema está em sucessão, está em um determinado nível de sucessão ecológica, tá? Ou seja, está tendo alguma alteração. Essas alterações podem ser bruscas, rápidas, né? Ou alterações de longo prazo. E essas alterações de longo prazo, elas são praticamente imperceptíveis no ponto de vista humano, tá? Em uma geração nossa, a gente ir num ambiente que é relativamente bem preservado, tá? Esse termo é ok, tá? Quer dizer que não sofreu grande influência antrópica ainda. Se a gente for nesse ambiente preservado, pode ser um recife de coral, um fragmento grande de vegetação, a gente entende que esse ambiente está em equilíbrio dinâmico. A gente pode ir lá um ano, voltar no ano seguinte, o terceiro, e lá daqui 20 anos, a gente não vai sentir uma alteração muito grande nesse ambiente, tá? A não ser que haja distúrbios naturais. Ok? E aí essa visão nossa de natureza idílica, de que a natureza é perfeita porque Deus criou todas as coisas em harmonia, e aí a gente vê aquela pintura, né, Adão e Eva, todo mundo abraçando os bichinhos, todo mundo feliz, né? Essa é a nossa ideia de um ecossistema equilibrado e harmonioso. Mas lá dentro, as interações ecológicas estão ocorrendo o tempo todo. Competição, parasitismo, predação, ok? Isso funciona dentro de uma ideia de equilíbrio dinâmico, mas não numa ideia de harmonia. Tudo bem? Tá. Vamos lá. Nesse sentido, a hora que a gente fala um ecossistema em equilíbrio,
a gente imagina que o ecossistema está cumprindo as suas funções ecossistêmicas, tá? Está tendo ciclagem de nutrientes, está tendo fluxo de energia entre os níveis tróficos, essa energia não está sendo perdida de uma forma que não é utilizada, quer dizer, sempre tem perdas no processo de transformação energética, tá? Mas, por exemplo, não tem um ser humano botando fogo em metade do fragmento, não tem ninguém caçando, tirando metade dos predadores, ok? Essa flutuação populacional, esse equilíbrio se dá de forma natural, beleza? Então, para a gente entender isso, a gente tem que ter na mente que os ecossistemas são dinâmicos, eles estão o tempo todo mudando. A gente já viu na aula anterior a questão das glaciações, das mudanças climáticas, né? A gente teve já diversas espécies que foram extintas. A gente pensa em diversos dinossauros, trilobitas, sei lá, milhões de espécies que já não habitam o planeta, porque foram extintas, tá? E, ao mesmo tempo, estão surgindo novas espécies por um processo de mutação e especiação. Beleza? Nessa questão, flutuações na estrutura e na função, tá? Essas flutuações, essas mudanças, elas ocorrem o tempo todo nos ecossistemas. E aí elas são curto, médio e longo prazo. O que a gente associa com um ecossistema desequilibrado, entre aspas, são essas alterações de curto prazo, geralmente de causa antrópica, né? Então, a gente vai associar que as perturbações estão ocorrendo de forma antrópica, né? Uma perturbação antrópica no ambiente é uma queimada, um desmatamento, derrubar metade do fragmento para colocar pasto, uma empresa que está começando a fazer mineração ou exploração de petróleo perto de um recife de coral, são perturbações, tá? E aí essas perturbações elas podem ser antrópicas ou naturais. Vocês imaginam que uma tempestade pode causar uma perturbação numa floresta? Exato, causa, né? Só que são perturbações de fraca intensidade, tá? Ou seja, vamos pensar aqueles artrópodes que estão no topo da folha de uma árvore, né, lá em cima da árvore. Começou a chover, eles vão ser carregados para algum outro ambiente. Está tendo uma perturbação, tá? Simples, de pequena intensidade, mas tem. Okay? Da mesma forma que eu fazer uma simples trilha no meio da floresta, no meio de uma mata. A hora que a gente está andando no meio da mata, a gente está alterando a biota da serrapilheira. A gente está causando uma perturbação. Ah, professor, mas então eu estou perturbando o ecossistema quando estou fazendo turismo ecológico? Tá. Imaginem as visitas ao Recife de Fora, né? Visitas turísticas. É diferente chegar lá uma pessoa de vez em quando e fazer observação nos recifes. Ok. Imaginem 10 barcos chegando lá todo dia, com 50 pessoas cheias de protetor solar, jogando pão para o peixe, né? Óleo diesel sendo jogado no mar, né? Oceano. Perturbação sonora, vibração. As pessoas que pulam e vão andar em cima do Recife, pegam o caranguejinho na mão, pegam uma concha de outro lugar, põe no bolso e leva embora. Então, 200, 300, 500 pessoas fazendo isso todo dia. Ah, mas é turismo ecológico, a gente está indo num lugar que é controlado. Ok, mas tem perturbação.
E aí chega final do ano, a gente vê que o pessoal chega de jet ski lá no Recife de Fora e vai fazer churrasco, né? Para quem andou acompanhando os noticiários de Porto Seguro no final do ano, começo do ano, tem ser humano que tem a capacidade de fazer churrasco lá no Recife de Fora, né? Pelo amor de Deus, né? Enfim. E ainda posta no story, não basta fazer toda a cagada, ainda tem que mostrar para os outros o nível de... Bom, enfim. Perturbação, né? Ocorre uma perturbação. O ecossistema tem capacidade de se regenerar? Todo ecossistema vai se regenerar, ok? Mas ele vai retornar às condições anteriores, antes dessa perturbação? Aí que vai depender de outras características do ecossistema, tá? Então, a gente vai entender dois termos, tá? A estabilidade e resiliência, ok? Bom, deixa eu ver aqui. Resistência e resiliência, melhor dizendo. Então, a estabilidade, que está associada com a capacidade das variáveis de um sistema, aqui a gente entende um ecossistema, a gente está falando de um sistema natural, então um sistema natural é um ecossistema. Retornar ao estado inicial antes da perturbação. Isso é estabilidade. Choveu. Depois de 15 minutos, esse ecossistema já está funcionando da mesma forma como que ele estava antes da chuva? Perturbação mínima. Okay? Passou um tornado, né? Uma tempestade tropical. Vento de intensidade alta, derrubou árvores. Né? É uma perturbação natural, de grande intensidade. Esse ecossistema pode demorar 1, 2, 3, 10 anos para retornar à condição inicial, antes de sofrer o impacto desse tornado. Então, a gente tem ecossistemas mais estáveis e menos estáveis. Podem ir perguntando, tá? Professor, quando Sim. você fala desse estado, tem a ver com o fluxo de energia e matéria, tipo, retornar nesse sentido ou num sentido de diversidade? Em qual sentido? Está associado aos dois sentidos, Marcelo, tá? Porque a hora que, vamos pensar, passou um furacão, um tornado numa área de floresta, tá? Derrubou diversas árvores, ocasionou mortalidade de peixes, de invertebrados, de macacos, alterou a biodiversidade, tá? A hora que derruba algumas árvores, o que acontece? Tem a formação de clareira, né? A gente imagina uma floresta toda fechada, derruba-se algumas árvores, ela derruba outras árvores clareiras. Nessas clareiras, tem a possibilidade de sementes germinarem, porque está entrando sol. Você já tem um outro ecossistema nesse ambiente de clareira que foi modificado. Até essas árvores da clareira crescerem novamente e ficarem numa altura relativamente alta, né, que faça uma cobertura por todo o substrato. Isso vai levar 5, 10, 15 anos. Então, a gente tem alteração de como a energia flui nesse ambiente e tem a alteração da biodiversidade. Uma coisa está associada com a outra. Tá? E aí a gente vai entender dois termos, que são resistência e resiliência. A resistência está associada com a capacidade de um ecossistema não mudar após uma perturbação ou após um distúrbio. Perturbação e distúrbio são sinônimos, tá? Então, um ecossistema bastante resistente é aqueles que resistem à mudança em impactos ou em perturbações médias, por exemplo. Okay?
Já um ecossistema pouco resistente é aquele que qualquer tipo de perturbação já altera toda a característica desse ecossistema. Tudo bem? Na prática, a gente pode pensar, por exemplo, a tundra, né? Um ecossistema ártico. É um ecossistema muito delicado, né? Alterações na temperatura já derretem aquela camada de gelo, já tem um novo ecossistema mudando lá. Agora, uma floresta tropical tende a ser um ecossistema resistente. Pode ter períodos de maior insolação, de menor insolação, de mais chuva ou menos chuva. Esse ecossistema não vai mudar tão rápido. Tá? Então, é um ecossistema resistente. Então, a resistência está associada com a capacidade de permanecer imutável, permanecer estável perante perturbações. Agora, a resiliência está associada com a velocidade. A velocidade com que esse ecossistema retorna ao estado inicial depois da perturbação. Então, ecossistemas mais simples são mais resilientes também, porque eles retornam muito rápido depois de um impacto, depois de uma perturbação. Ok? A gente botar fogo, né? Olha que exemplo bonito. A gente bota fogo numa região de campina, né? Ou uma área que é um cerrado aberto, onde tem arbustos e plantas de baixo porte. Esse ambiente pegou fogo, depois de 1 ou 2 anos, a gente vai lá, a gente não vê indício nenhum de que teve fogo, porque ele se recupera rapidamente, ele é muito resiliente. Agora, se a gente vai lá e põe fogo numa floresta, numa área relativamente grande da floresta, uma floresta tropical vai demorar décadas para retornar ao seu nível anterior antes da perturbação. Então, a floresta ela é muito resistente e pouco resiliente. Tá? Então, são conceitos antagônicos, divergentes. Se um ecossistema é resistente, ele é pouco resiliente. Se ele é muito resiliente, ele é pouco resistente. Ok? Então, aqui é basicamente falando isso que eu comentei com vocês. Se muda logo após o evento, ele é pouco resistente. Se ele demorou para mudar, ele é muito resistente. Cortou uma parte aqui, depois eu volto, eu conserto. Se ele voltou rápido, então a gente está falando de velocidade, ele é resiliente. Se ele demora muito, ele é pouco resiliente. Tá? Então, as perturbações e distúrbios, né? Se eles ocorrem com frequência e intensidade elevada, mesmo um ecossistema bastante resistente, ele vai ser alterado também. Okay? E aí a gente já falou que essas alterações elas podem ser naturais ou antrópicas. Desde um temporal, uma tempestade, ou um trator passando correntão numa floresta, os barcos passando e jogando óleo diesel no recife de coral. Tá? Mesma coisa. Tudo bem, gente? Esses conceitinhos estão tranquilos? Resiliência, resistência, estabilidade. Ok, né? Então, para a gente entender, um ecossistema ele vai fazer transformação de energia em matéria. Então, a energia entra, pode ser, por exemplo, energia solar, que está entrando, matéria, água, gás carbônico, né? Nutrientes,
Esse ecossistema faz a transformação dessa energia em matéria, okay? E tem como saída outros tipos de energia e outros tipos de matéria. Então, quem que está fazendo essa transformação da energia e da matéria aqui dentro? É um organismo? Não. É o conjunto de organismos, né? Então, por exemplo, as plantas estão fazendo a assimilação da energia luminosa e transformando isso através da fotossíntese, em glicose, em açúcares, energia. Aí tem predadores herbívoros que comem esse tecido vegetal. A energia está sendo transformada. Um predador B preda esse predador A, esse herbívoro A. A energia está se transformando. Tem fezes, tem carcaças. Então, a matéria processada que está saindo daqui, e, por exemplo, está se acumulando no substrato, carcaça de organismos, fezes, outros organismos que estão saindo desse ecossistema e migrando para um outro ambiente, né? Então, pássaros migratórios saem desse ecossistema, se alimentam aqui e vão para outro ecossistema. Então, eles trazem energia para esse outro ecossistema, e esse outro ecossistema transforma a energia e matéria que entra em energia e matéria que sai. Transformações, basicamente. Tá? Transformação de matéria e energia. E quem que faz essas transformações? Os seres vivos. Beleza? Já estou ficando sem voz. Bom, então, a hora que a gente fala do funcionamento dos ecossistemas, esse funcionamento ele pode ser dividido em 5 processos principais. Tá? Esses processos eles estão associados geralmente com fotossíntese, ou muitas vezes pode ser quimiossíntese, tá? Respiração. Então, a fotossíntese faz a assimilação da energia e da matéria, né? A respiração é a quebra dessas moléculas de energia e liberação de gás carbônico, né? Respiração celular. Todo organismo vivo faz respiração celular. Tá? Associado a isso tem circulação de minerais. Porque quando a gente está consumindo um outro ser vivo, está se alimentando dele, a gente está pegando a matéria desse organismo, transformando e fazendo a ciclagem em algum ponto do ciclo, a gente está transportando esses nutrientes. Tá? Tudo bem? A gente que eu digo, seres vivos. Todo ecossistema está em um determinado nível de sucessão, ok? Se essa sucessão se dá a uma velocidade muito baixa, a gente imagina que esse ecossistema já chegou ao seu estágio clímax. Tá? Um ecossistema clímax ou climácico é aquele onde que as alterações nele são muito lentas, a gente não consegue observar muito bem. Okay? Um estágio inicial de sucessão ecológica é aquele ambiente, aquele ecossistema que está mudando numa velocidade muito rápida. Por exemplo, uma área que foi degradada, né, e vai ser reflorestada. Então, imagine uma área aberta, que pegou fogo, né, e vai sofrer um processo de reflorestamento. Né? Então, a gente vê arbustos, plantas de porte médio. Depois de 1 mês, 2 meses, a gente já vê uma quantidade maior de arbustos. Depois de 1 ano,
essas plantas já estão maiores. A gente vê predadores de segundo, terceiro nível trófico. Em sucessão inicial, essas mudanças são visíveis. Tá? Então, a velocidade aumenta e aí depois ela atinge um platô. E aí está mudando, só que é numa velocidade muito baixa. Ok? E os processos internos de regulação, que são aqueles que permitem o funcionamento do ecossistema. Aqui eu devia ter colocado entre aspas, né? Uma unidade harmônica ou uma unidade que faz a transformação e se relaciona com o meio físico e o meio biológico, tá bom? Então, a gente vai entrar mais para frente, né, sobre algumas, abordando um pouquinho sobre as leis da termodinâmica, não necessariamente hoje. Hoje a gente só vai pontuar elas, tá? Mas de forma geral, os ecossistemas, eles seguem as leis da termodinâmica, né? A lei de conservação da matéria e da energia, né, e dos estados de equilíbrio. Ou seja, toda transformação ecológica dentro do ecossistema vai ter perda de energia, né? Essa energia está sendo perdida na forma de calor, muitas vezes, tá? Através da respiração celular. E aquilo que a gente tem de energia e matéria antes é o mesmo que a gente tem de energia e matéria depois. Então a gente lembra aquela caixinha, né, do ecossistema, entra energia e matéria, tem perdas de energia e sai energia e matéria. Okay? Tudo aquilo que está saindo é igual àquilo que está entrando. Então, as entradas é igual à saída. Tá? Entretanto, energias de tipos diferentes. Energia química, energia sendo gasta na forma de movimento, tá? Energia solar. Então, a gente vai ter essas transformações. Certo? E aí a gente entra no papel dos organismos. Porque eu estou falando de transformação da energia nos ecossistemas, e justamente quem faz, os responsáveis por essas transformações, são os próprios organismos, são os próprios seres vivos. Né? O meio abiótico, radiação solar, e o clima, o meio físico, provém a base matéria inorgânica e energia. Né? Os organismos vão fazer essa transformação do meio inorgânico para o meio orgânico. Okay? E aí a gente já tem abordado isso, de que cada organismo tem um papel diferente. A gente viu, por exemplo, o papel de espécies-chave. Né? São espécies muito importantes na estruturação do ecossistema. A gente viu engenheiros de ecossistema. São aqueles organismos que modificam a estrutura física do ambiente. Né? A gente já comentou sobre um outro termo importante, que é um predador de topo. Que também pode ser uma espécie-chave. Não é mesmo? E aí a gente vai
a gente classifica, a gente organiza, a gente tenta entender esses organismos de acordo com a sua função, ou de acordo com o seu nível trófico, né? E aí que a gente vem com alguns termos mais específicos. Por exemplo, produtores e consumidores. Então, organismos heterotróficos, praticamente todos os animais são heterotróficos, bactérias em parte e fungos em parte, né? Por que fungos em parte? Porque alguns fungos, quando estão associados com algas, realizam fotossíntese, né? Os líquens. Okay? Mas, de forma geral, todos os animais são heterotróficos. Então, o reino Metazoa ou o reino Animalia se caracteriza, tem como sinapomorfia, para quem já fez os outros componentes, né? Vamos usar esses termos diferentes. Então, uma das sinapomorfias dos metazoários, igual animais, é heterotrofia. Todo animal, para sobreviver, depende de uma fonte de alimento, né? Diferentemente das plantas, da maioria das algas, né, protistas. A alga não é planta, lembram disso, né? Tem um outro filo aí que é pouco falado, protistas. Arqueia, cianobactérias. E aí tem alguns organismos de nutrição mista, que aí a gente tem alguns protistas que podem ser autotróficos ou heterotróficos facultativos. Então a gente às vezes tem colônias de protistas, onde alguns que podem fazer associação com algas também e produzirem seu próprio alimento. Tá? E a gente tem o caso, assim, é raro, mas acontece, né? De alguns animais em associação com organismos fotossintetizantes utilizarem essa energia, essa fotossíntese para energia própria. Então isso acontece com alguns corais, né, que tem uma associação, isso, exatamente, Lucas. Corais têm associação com algas. Não sei se vocês já viram lebre do mar, alguns moluscos que fazem associação com algas também, ou por ingestão das mesmas, ou aderência delas na epiderme. Então, eles ingerem algumas algas, essas algas, ao invés de serem digeridas, elas são alocadas na epiderme. Ou seja, é um mutualismo. A Plísia, esse molusco marinho, ele sobrevive e parte da energia dele vem da fotossíntese das algas que estão na epiderme. Okay? Mas isso é raro, okay, no mundo animal. Alguns nematóides também tem casos. Então, de forma geral, a gente classifica e diferencia organismos autotróficos e heterotróficos. Autotrófico, todo mundo que produz seu próprio alimento. Converte energia solar ou energia presa nas moléculas inorgânicas, por exemplo, algas ou bactérias quimiosintetizantes, né? Então, autotrófico, vocês têm que fazer essa associação, que são fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, tá bom? As duas opções se referem a organismos autotróficos. E os heterotróficos, que são todos os tipos de
consumidores secundários, ou terciários, ou detritívoros, ou decompositores, né? Entra todo mundo aqui. Herbívoro, carnívoro, parasita, decompositor. Tá bom? E aí a gente lembra daquelas aulas do primário, do ensino médio, onde são mostrados exemplos de cadeias tróficas, né, de cadeias alimentares, onde a energia flui do produtor. Então, as setas aqui indicam o caminho da energia, né? Quer dizer, aqui é da energia e aqui é matéria. Então, energia fluindo entre os níveis tróficos, né? E a matéria também vai entre os níveis tróficos, ok? Consumidor primário está se alimentando de produtor, está comendo folha, praticamente. A hora que come a folha, vem a energia presa nas moléculas de glicose e vem a matéria associada à folha, a celulose, a lignina, as moléculas de fósforo, de amido, né? Isso é exemplificado pela matéria. Tá? Um organismo se alimenta da matéria do outro. A energia vem presa nas moléculas. Tá? Não tem aquele negócio de um organismo sugar a energia do outro sem consumir matéria. Isso é impossível. Né? Tudo bem? Eu vou passar rapidamente aqui pelos níveis tróficos, depois a gente vai falar um pouquinho das interações também, mas eu acho que não tem muito segredo para vocês, né? Eu pedi para vocês me darem exemplos de produtores, de organismos produtores. Algas, briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, plantas em geral. Né? Então, eu acho que é bem simples a gente entender quem são os produtores, lembrando dos dois tipos de produtores. Tá? E as principais algas e as plantas, incluindo o fitoplâncton. Já os consumidores, a gente pode associar com o consumidor primário, né? O gado. Ultimamente está tão comum, né, o gado por aí. Se fosse só aquele que ficasse no pasto, estava causando menos dano para a gente ultimamente, né? Mas, infelizmente, estão dominando tudo. Então, tem os herbívoros, a gente pode, ao invés de chamar de gado, chamar de ruminante também. Consumidores primários. E consumidores secundários. Ou a gente pode usar o termo um pouco mais comum, são os predadores. Ok? Então, os consumidores, se eles forem consumidores primários, herbívoros, tá? E predadores no caso de, né, um felino, um leão, ou uma vespa parasitoide, também é um predador. Tá? Então, os parasitas também se encaixam dentro de uma categoria de predador. Okay? E todos eles, parasitas, predadores e herbívoros, são consumidores. Tá? Consumidor primário, secundário, terciário ou de quarto nível trófico. Quinto nível trófico, algumas vezes. Tudo bem?
Então, e aí a gente tem uma diferença. Os consumidores, eles se alimentam de matéria orgânica viva. Ok? Se o organismo se alimenta de matéria orgânica morta, ele recebe o termo decompositor. E os decompositores geralmente são micro-organismos, né, bactérias e fungos. Tudo bem? Outros termos conhecidos também são organismos saprófitos ou saprofágicos, né, que estão fazendo a decomposição da matéria orgânica. Okay? Alguns micro-organismos protozoários também entram nessa categoria. A hora que a gente vai falar de classificar de acordo com os hábitos alimentares, aqui a gente está falando de uma forma meio geral, mas tem uma infinidade de hábitos alimentares distintos, tá? Então, às vezes, fica até difícil a gente falar, é um consumidor ou é um decompositor? Tá? Então, a gente geralmente usa o termo decompositor para micro-organismo. Tá bom? Porque, por exemplo, tem larvas de quironomídeo, de díptero, de artrópodes, que se alimentam de matéria orgânica morta também. Tá? Urubu. Então, eles não deixam de ser consumidores, mas eles podem atuar como decompositores também. Então, a hora que a gente está pensando num ecossistema, a gente pensa nesse funcionamento, nos níveis tróficos, como que está se dando a transferência de energia. A gente pensa lá uma pirâmide, a energia indo de um nível trófico para o outro, né? Ou a gente pensa uma teia, esse organismo comendo A, que se alimenta de B. Opa. E esse daqui também se alimenta de B. Ambos são consumidos por D. Então, a gente tem, muitas vezes, essa ideia de teia alimentar, que é muito mais complexa do que uma cadeia trófica. Tá? E para a gente entender as interações de uma cadeia alimentar, ou de uma teia alimentar, melhor dizendo, a gente tem que entender quais são as relações ecológicas que regem, né, que permitem que essa energia e essa matéria fluam de um nível trófico para o outro. Tá? Nesse caso, a gente tem as interações classificadas em alguns tipos diferentes. Tá? Esses termos eu acho que não são tão diferentes para vocês, né, tão incomuns. A hora que a gente pensa na predação, a gente imagina o organismo A se beneficiando e um organismo B sendo prejudicado. Ok? Então, a predação, a gente fala que é uma interação mais menos. Alguém se beneficia e alguém se dá mal. Tá bom? Aí a gente chama não, né? Um termo utilizado é interação desarmônica. E interações harmônicas. Tá? Interações desarmônicas são todas aquelas interações onde alguém está se dando mal. Tá? Se tem alguém se dando mal nessa relação, é uma relação
desarmônica. Então, por exemplo, parasitismo é uma relação harmônica ou desarmônica? Comensalismo. Aqui o exemplo do comensalismo, tartaruga e as... Alguém lembra o nome daqui? Ah, esqueci. Esses peixinhos que ficam grudados embaixo. Tubarão. Tartaruga. Rêmoras. Obrigado, Camilo. A relação das rêmoras com a tartaruga, aqui nesse caso, é uma relação harmônica, porque não está prejudicando a tartaruga. Mutualismo, a gente tem mais e mais, é harmônica, predação desarmônica e competição desarmônica. Então, se tem o menos, é desarmônica, tá bom? Então, o mutualismo, a gente tem mutualismos obrigatórios e mutualismos facultativos. Um mutualismo obrigatório é aquele mutualismo onde as duas espécies que estão interagindo estão se beneficiando, só que no obrigatório ambas não conseguem sobreviver, ou pelo menos uma delas não sobrevive, se não tiver na presença da outra. Okay? É o famoso caso do líquen, onde a alga e o fungo precisam estar juntos. Geralmente, se tem uma quebra dessa relação, a alga sobrevive sem o fungo, né? Desde que tenha um microclima adequado. O fungo não consegue sobreviver na ausência da alga. Tá? E os mutualismos facultativos são aqueles onde ambas as espécies estão vivendo bem, estão lá no seu quadrado, só que a interação entre elas é benéfica para as duas. Né? Por exemplo, uma abelha polinizando uma flor. Né? Entretanto, essas relações elas são volúteis, porque uma relação mutualística ela pode passar a ser, depois de um tempo, uma relação de parasitismo ou uma relação negativa. Tá? Vamos pensar assim, um besouro, um artrópode está se alimentando do pólen de uma planta. Né? E aí ele transporta o pólen de uma planta para outra. Faz a polinização e ele consegue alimento. Tá? Entretanto, vamos pensar que tem poucas plantas nesse ambiente. O besourinho foi lá, andou numa planta, pegou o pólen, só que em vez de ele ir para outra planta, ele comeu o pólen, o néctar, devorou a folha toda, porque estava numa situação de estresse ambiental. Então, por falta de recurso, ao invés de ele fazer a polinização, ele está fazendo a predação. Ou seja, uma relação que poderia ser mutualística, ou que é mutualística em alguns casos, ela pode passar a ser uma relação desarmônica de predatismo ou de predação. Tá bom? Então, essas relações, elas são variáveis ao longo do tempo. Né? O mesmo caso do parasitismo. Tá? Porque, por exemplo, algumas relações mutualísticas podem ter começado como relações de parasitismo. Tá? Ou então o parasitismo ele ser uma relação que era muito agressiva e passar a ser menos agressiva. Conforme essas duas espécies, hospedeiro e parasita, começam a ter uma interação mais próxima. Por exemplo, a letalidade de alguns vírus. O que a gente tem mais
o melhor exemplo aqui é o Covid, tá? O Covid é um vírus, é uma doença zoonótica. Esse vírus já existia para possivelmente morcegos ou pangolins, né? Essas duas espécies, o morcego e o vírus, já tinham uma interação de longo tempo. Então, a mortalidade em morcegos era muito baixa ou quase nula. Tá? Quando esse vírus, esse parasita, pula de um hospedeiro para um outro hospedeiro, esse novo hospedeiro não tem as defesas, né? Ainda não estava acostumado com essa relação. Ou seja, o efeito é muito negativo. Tá? Isso se dá também no caso de parasitas intestinais. Né? Imaginam, um parasita que leva o seu hospedeiro à morte. Ele está sendo prejudicado. Então, para o parasita, é importante que o hospedeiro permaneça vivo por mais tempo, assim ele consegue completar todo o ciclo dele lá dentro. Tá? Então, essa interação que é muito negativa, ela passa a ser um pouco menos negativa. O parasita passa a ser menos agressivo. Tá? Isso é chamado de coevolução. Tá bom? E o mesmo na competição. Competição, ela pode se dar intra e interespecífica. O que é uma competição intraespecífica e uma competição interespecífica? Alguém sabe diferenciar? Quando são entre mesmas espécies, espécie diferente. Intraespecífica, mesma espécie. Interespecífica, espécie diferente. Ok. Então, competição intraespecífica, 2 machos disputando uma fêmea. Fêmeas disputando local para oviposição. E interespecífica, um pardal que está disputando um alimento com um outro pássaro, por exemplo, ou com um roedor. Um pardal e um roedor disputando semente. Estão competindo pelo mesmo alimento. Tá? E aí é interessante que todas essas interações que eu estou falando para vocês, elas podem ser intra e interespecíficas. Tá bom? Existe predação intraespecífica? É o canibalismo. Exatamente. E parasitismo? Intraespecífico. Alguém? Parasitismo intra. Dentro da mesma espécie. Nos seres humanos, a gente tem o costume de chamar de cuidado parental. Né? O que é uma relação menos mais dentro da mesma espécie? Quando tem cuidado parental, por exemplo. Então, quem está sendo prejudicado? Pais, né? O pai ou a mãe, ou os dois, geralmente a mãe, que está dando energia cuidando de um outro ser vivo. Né? Alguém está sendo beneficiado, o filhote. É tipo uma gravidez, exato. Né? E aí, quem está sendo prejudicado? A mãe. Ah, mas aí tá passando genes para frente.
Ok, mas se beneficia nessa relação é a população, que está mantendo os genes viáveis, né? A mãe e o pai, elas estão doando energia, tempo, para cuidar de um outro ser vivo, né? Não tem benefício nenhum aqui. Ah, professor, mas tem muito amor envolvido. Tem, né? Mas aí a gente está falando de energia e outras coisas, né? Mas uma relação de parasitismo intraespecífico é uma relação aqui, tá? Tudo bem? Olha só como a natureza é perfeita e linda. Parasitismo dentro da própria família. Brincadeirinha, gente. Mas é verdade. Então... Ah, mas são parasitas tão bonitinhos, né? Os filhinhos bonitinhos. E aí aqui é um exemplo do livro lá do Rickliff, onde a gente consegue ver todas as interações ocorrendo. Tem um outro termo que eu não comentei com vocês, que é o parasitoidismo. Eu falei do parasita, e aí tem um outro que é o parasitoide. E tem exemplos de hiperparasitismo, tá? O parasita do parasita. O parasitoide, ele geralmente difere do parasita porque ele leva o seu hospedeiro à morte, né? Parasitoides são muito utilizados para controle biológico, né? Então, vespa que coloca o ovo dentro da lagarta. A hora que esse ovo eclode, o imaturo da vespa, né, a larvinha dela, começa a se alimentar de tecidos do seu hospedeiro. A gente tem aqui o exemplo, né? Esses ovos podem ser colocados dentro ou fora do hospedeiro, mas geralmente leva o hospedeiro à morte. Tudo bem? Então, parasitismo e parasitoidismo são semelhantes, mas o parasita geralmente não leva à morte e o parasitoide leva à morte. A gente comentou aqui relações interespecíficas e intra. Intra é dentro da mesma espécie. Inter, entre espécies diferentes. Tá? Um glossário, um resuminho de tudo que a gente está falando até agora, né? Aí a gente passa pelos exemplos da predação, né? Predação que pode se dar entre um vertebrado e invertebrado, entre invertebrados, né? E não necessariamente o predador ele come a presa toda. Ele pode se alimentar de partes da presa. E aí até mesmo a presa pode ter a capacidade de fazer a autotomia de partes do corpo para sobreviver do predador, né? O rabo, a lagartixa que solta o rabo, a estrela do mar que faz a autotomia de um braço, um crustáceo também. Tá? Competição, quando dois organismos utilizam o mesmo recurso. Tá? O mesmo recurso, a gente já comentou, o que pode ser recurso? Um recurso alimentar, habitat, parceiro sexual, tudo isso é recurso, né? Alimento, território, água, luz. Competição pode se dar por esses itens. E todo mundo que está competindo perde. Então, nem quem ganha, nem quem perde, ganha. Os dois perdem. Aquela famosa frase
todo mundo que está envolvido com a competição perde. Ah, mas um determinado organismo ganhou a competição do outro. Né? Dois machos de gnus estão batendo cabeça, competindo pela fêmea. Aquele que sai vitorioso consegue acasalar. Ele ganhou. Só que se não tivesse o organismo B competindo com ele não ia ter gasto toda essa energia dando cabeçada, né, para conseguir acasalar. Tudo bem? Então, até mesmo o ganhador da competição também perde energia. Por isso que a gente está falando que a competição é uma interação menos. Bom, o exemplo de esses besouros. Fazendo um parênteses, essa semana estava tendo não uma infestação, mas estava sendo bem comum a gente encontrar desses besouros aqui na cidade. Não sei se vocês tiveram o privilégio de encontrar esses escarabeídeos por aí. Por causa das chuvas, a mudança no clima, eles estavam rondando a cidade. Né? Então. Só que em casa apareceram uns 3 ou 4 nesses últimos dias. Então a competição se dá por fêmeas, por luz, por alimento, né? Ok? E a competição pode se dar por cuidado parental também. Então, quando um filhote, né, empurra o outro do ninho, vocês já chegaram a ver isso? Competição intraespecífica. Tá? Por quê? Porque a mãe que vem dar alimento, ela tem que dividir o alimento entre 2 filhotinhos. E pode acontecer, de alguns casos, um dos filhotes, aquele que cresce mais rápido, né, derrubar o outro do ninho para ter acesso a toda a comida. Parasitismo, né? O pernilonguinho está parasitando a gente, ele está sendo parasitado por vírus, né? Dengue, chikungunya, febre amarela, os platelmintos, nematelmintos, parasitas intestinais, né? E as plantas também têm parasitas. Por exemplo, ácaros que fazem galha. Tá? Em resumo, o parasita se beneficia e o hospedeiro tem prejuízo. Tá? Pessoal, vocês vão ter uma aula, quem for fazer depois ecologia de comunidades, tem 1 ou 2 aulas só falando sobre interações, tá bom? Eu estou passando assim rapidinho para vocês, quem não tinha tido contato com esses termos, para se familiarizar um pouquinho mais, tudo bem? Mas a ideia na aula de hoje não é a gente destrinchar e detalhar muito essas interações. Mas elas são importantes para a gente entender a teia alimentar, as interações dessas cadeias, tá bom? E aí, por fim, o mutualismo. Todo mundo ganha. O pai do Nemo ganha, esse cervídeo e o passarinho que está tirando os parasitas, né? E aí a gente vai, eu comentei com vocês que o mutualismo ele pode ser considerado obrigatório e facultativo, né? Alguns livros trazem o termo simbiose como sinônimo
de mutualismo obrigatório. Então, se o mutualismo é obrigatório, pode ser chamado de uma relação simbiótica. Tudo bem? É mais comum, assim, em artigos, em livros, a gente falar mutualismo obrigatório e facultativo. Tá? O termo simbiose é utilizado, mas, sim, mais ou menos. Não está errado, tá bom? E o comensalismo, que é um tipo de mutualismo. Tá? O comensalismo, ele pode ser considerado, em alguns casos, também amensalismo. Inquilinismo. Ok? São alguns exemplos. Inquilinismo, por exemplo, a bromélia ocupando espaço no tronco de árvore. Musgo, tá? Geralmente um se beneficia e o outro não é prejudicado. Tá? Mas essas relações elas podem mudar. Não sei se vocês já repararam, tartarugas, tubarões, peixes de grande porte, tem algumas cracas presas nas escamas. Né? Essas cracas geralmente não causam dano, né? Mas quando elas estão em grande quantidade, o animal fica pesado, ele gasta mais energia para se movimentar. Okay? Então, é diferente ter um ou dois comensais ou ter 30 grudados em você. Né? Isso aí passa a ter um prejuízo para o organismo. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? A sala de hoje é um pouquinho mais light, né, que a aula passada. A gente já está caminhando para a parte final, tá? Agora a gente vai começar a ver os exemplos de pirâmides de energia. Então, como que os organismos se organizam dentro dos ecossistemas na forma de cadeia trófica. Ou seja, a gente, o ser humano, o pesquisador, indo lá, somando, contando quantos que tem de cada um e tentando entender como que se dá o fluxo de energia nesses ambientes, nesses ecossistemas. Tá? Então, nessas cadeias, fluxo de energia e matéria. Eu estou repetindo várias vezes, fluxo de matéria e de matéria e de energia, para martelar na cabeça de vocês. Porque para a gente entender um ecossistema, a gente tem que associar fluxo de matéria e ciclagem de nutrientes, tá bom? Como que se dá essas relações? Como que se dá esse transporte, esse fluxo? Através das interações ecológicas. Quais interações? Todas essas que eu comentei com vocês até agora. Tá bom? Então, estou sendo repetitivo, mas é importante. Esqueci. Aqui, ó, a gente vê que é comum os ecossistemas terem no máximo 5 ou 6 níveis tróficos. É muito raro a gente ver um ecossistema com mais do que 4 ou 5, ou no máximo 6. E aí a gente vai entender o porquê disso. Né?
Então, as pirâmides ecológicas, elas são formas da gente entender a organização e a estrutura dos ecossistemas. Então, o tema lá da aula, organização e estrutura dos ecossistemas, passa por a gente ver como que eles estão, como que os organismos desse ecossistema estão estruturados aqui dentro. Tá bom? Seja na forma de biomassa, de número ou de energia. Tá? A gente passou por isso já em serviços ecossistêmicos, eu já expliquei para quem fez o componente sobre essas pirâmides, tá? É bem tranquilo da gente entender. Então, quando a gente fala de pirâmide, da organização de um ecossistema, a gente pode ter 3 tipos de pirâmides para ilustrar os ecossistemas. Oi. Sim, Tainá. Você tem dúvidas? Alguém tem dúvida? Ah, tá. Tudo bem. Então, a gente tem esses 3 tipos de pirâmide. Pirâmide de número, que é quando a gente simplesmente conta, né, quantas gramas tem aqui nos produtores, né? Quantos organismos, quantas árvores, quantos herbívoros de primeiro nível a gente tem, quantos consumidores secundários, quantos terciários. Então, a gente faz a contagem. Tudo bem? E aí, uma pirâmide de número, ela pode ter um formato completamente variável. É a única que não tem um formato único de pirâmide, tá? Pode ser assim, então com a base, né, com mais produtores do que consumidores secundários, terciários e quaternários. É exatamente o número de indivíduos, Marcelo. Tá? Simplesmente contar. Ela pode ser uma pirâmide invertida, ela pode ser um losango, né, com poucos produtores, um número médio de consumidores secundários, terciários e poucos quaternários. Tá? Ou seja, a forma da pirâmide de número é completamente aleatória. Tá? Não tem um padrão. Então, por exemplo, 200 árvores podem ser encontrados 150 mil insetos herbívoros, 120 mil insetos carnívoros e 2 pássaros. Tudo bem? Enquanto que uma pirâmide de biomassa, ela pode ter 2 formatos diferentes. Tá? A pirâmide de biomassa do ambiente terrestre é assim. Tá? Biomassa é igual peso. Okay? Então, geralmente é peso seco. Okay? Então, no ambiente terrestre, a pirâmide assim, e no ambiente aquático, geralmente é um formato de pirâmide invertido. Tá? Então, ambiente terrestre e ambiente aquático aqui. Então, no aquático, o fitoplâncton, que representa os produtores, geralmente tem um peso menor do que o nível trófico seguinte, do que o zooplâncton. E, por sua vez, deve ter um peso menor do que os consumidores terciários, seriam os peixes, né?
ok? Então, pirâmide de biomassa, se for do ambiente terrestre, é uma pirâmide tradicional, tende a ser dessa forma, tá, gente? Tende a ser. E ambiente aquático, pirâmide invertida. Ok? Tudo bem? Biomassa igual peso. E aí, peso seco. E aí, aquela única pirâmide que nunca muda, não tem alternativas, não tem como ser diferente, não tem como um ecossistema se suportar se a base dos produtores não for maior do que os níveis tróficos seguintes. Então, os produtores são aqueles que concentram a maior quantidade de energia no ecossistema. Tá? Então, que vai alimentar os herbívoros. Herbívoro é igual. Ó, a gente vai começar. A gente pode ter alguns probleminhas, porque herbívoro é consumidor primário. Tá? Carnívoro primário, ele é consumidor secundário. Carnívoro secundário, ele é o consumidor terciário. Então, lembrem que lá atrás eu comentei com vocês que os consumidores a gente diferencia em herbívoros, né, e carnívoros. Tá? E aí, consumidor primário, secundário, terciário, que é igual herbívoro, carnívoro primário, carnívoro secundário. Tudo bem? E essa pirâmide de energia, é comum que cerca de 10% da energia de um nível trófico seja disponibilizada para o nível trófico seguinte. Tá? Então, a quantidade de energia dos consumidores primários, se eu pegar todos eles, deve representar cerca de 10% da energia de todos os produtores desse ecossistema. Consumidor secundário, 10% da energia dos consumidores primários. Carnívoro secundário, o consumidor terciário, 10% do nível trófico anterior. Mais ou menos, tá? Mas esse número pode variar, assim, de mais ou menos 5% a 20%. Muito raro 20%, mas em alguns casos pode até chegar. Então, essa porcentagem de transferência de energia de um nível trófico para o outro depende da eficiência do predador, da eficiência do consumidor. Tá? O quanto que esse consumidor gasta de energia para se manter, o quanto que esse consumidor é eficiente para capturar sua presa. Tá? Essa eficiência vai variar, vai variar de espécie para espécie. Tá? De comportamento, de fisiologia, o organismo heterotrófico, homeotérmico ou ectotérmico, tá? Vai gastar mais ou menos energia para manutenção corporal. E isso interfere na energia disponibilizada aqui. Ok, gente? Questões?
Como que se mensura isso, Marcelo? A energia ela pode ser medida em quilojoules, em joules, as formas de medir energia são variáveis, tá? Calorias, quilocalorias, quanto que 100 gramas de carne gera em energia. Basicamente isso. Quanto que 100 gramas de determinado vegetal tem em energia. Ok? Lorena, quer perguntar? Apertou sem querer também. Ô, professor, eu tô falando aqui com o microfone desligado, perdão. Eu tava lendo o capítulo e teve na parte que fala sobre os níveis tróficos, explica que eu não entendi, na verdade, eu queria que o senhor me esclarecesse. A questão de que quanto maior o ecossistema, maior os animais, maior é o nível trófico, porque tem uma relação que ele explica que o contrário não é verdadeiro, só funciona meio que de um jeito. Quanto maior o tamanho do organismo, maior o seu nível trófico? Não, quanto maior o ecossistema, a comunidade, maior são as relações, né? A ter, tudo bem, até aí eu entendo, né? Que vão ter mais animais para interagir e tudo mais. Aí, a partir dessa relação, ele faz uma relação com a questão da energia, dos níveis tróficos, que é essa parte que eu não entendi. Tá, vamos lá. Quanto maior, em termos físicos, né, em hectares, ou mesmo em número de espécies, se for um ecossistema, a gente tem que pensar, maiores são as possibilidades de interação dos organismos, né? Dessa forma, é possível que se tenha um maior número de níveis tróficos também, porque os sistemas ficam mais complexos. Então, um determinado organismo, ele pode ser ao mesmo tempo, vamos supor, essa águia, tá? Ou uma ave de rapina, pode se alimentar de organismos de segundo, consumidores secundários, pode se alimentar de consumidores primários, pode se alimentar até mesmo de um que seja consumidor de mesmo nível trófico, de consumidor terciário. Então, se ele está se alimentando de um outro organismo que também é terciário, ele vai passar a ser de quarto nível trófico. Tá? Quanto maior for o número de interações, mais complexo é esse ecossistema, né? Maiores são as possibilidades da energia fluir entre os níveis. Então, a energia pode vir, eu estou mostrando aqui, daqui para cá também. Se um organismo é ao mesmo tempo secundário e terciário, se ele come plantas, mas também é um predador ocasional, parte dessa energia daqui dos produtores está sendo carregada para o segundo nível trófico, né? E parte está sendo carregado também para o terceiro nível trófico. Era isso que você ficou em dúvida? Então é possível que a gente possa ter um outro nível trófico aqui, porque sobra um pouco mais de energia. Pode ter, sempre vai ser menor, tá? Um outro aqui e um menorzinho. Então, por isso que ecossistemas complexos suportam maior nível de níveis tróficos, porque essa energia flui não unidirecional, quer dizer, é unidirecional, só que por caminhos alternativos. Não exclui os anteriores. Porque a gente pensa, um predador de topo,
ele está se alimentando, né? Aqui é um predador de topo, essa espécie. Ela pode se alimentar dessa daqui, dessa daqui, dessa daqui, tá? Ou seja, esses predadores, geralmente, eles não são especialistas. Um predador especialista é aquele que se alimenta de um único tipo de presa. Ocorre, tá? Tem espécies que são muito especializadas, só que a grande parte das espécies não são tão especializadas assim. Isso. Então, tem que procurar outros níveis tróficos. Tá? Exatamente. Mas na prática, quando a gente vai se alimentar, a gente fica pensando em qual que é o nível trófico que a gente está se alimentando? Ok, a gente até pensa muitas vezes, né? Porque muitas pessoas não comem carne, e aí a gente vai estar comendo diretamente na base, né? A gente vai estar comendo aqui na base dos produtores, certo? Mas se for um predador, tá? Esse predador, ele não está escolhendo a sua presa pelo nível trófico dela, vai estar escolhendo sua presa por características comportamentais, né? Vai predar aquilo que dá mais energia pelo menor esforço possível. Imagina um predador de grande porte, um leão, comendo camundongos. Pode comer? Pode. Só que talvez a energia que ele vai gastar correndo atrás, capturando 2, 3 camundongos durante o dia, é a mesma energia que ele gasta para capturar um cervo. Tá? Tudo bem? Mais dúvidas, pessoal? Eu achei a parte do livro, professor, que fala. Aqui. Por exemplo, quando um predador controla a população do que seria um competidor dominante, ele pode possibilitar a sobrevivência de competidores inferiores. Assim, o número de espécies no nível trófico determinado dentro de uma teia alimentar pode depender do consumo pela espécie que se encontra nos níveis tróficos mais altos. Aí o senhor explicou também, já entendi. Que não tinha ficado tão claro. Aqui a gente está falando de energia, né? Mas se a gente for pensar que essa seria uma pirâmide de número, né? O predador de topo, que está aqui, ele muitas vezes ele regula as populações abaixo, né? Porque ele vai comer aquela que está mais comum, tá? Se ele desaparece, se ele é eliminado do ambiente, que é o caso do lobo, né? Aquele vídeo do lobo, um determinado nível trófico, por exemplo, aqui, ó, pode começar a se reproduzir mais rápido. Tá? Ele se reproduzindo mais, vai diminuir aqui. Porque ele está se alimentando desse. Né? Diminuindo esse, aumenta aqui. É o chamado efeito de cascata trófica. Então, um predador, ele regula a população de suas presas. Né? Se esse predador é retirado do ambiente, aquelas populações que estão competindo por habitat, por espaço, pode ser que uma delas se reproduza mais e elimine a outra do ambiente. Tá? Ou seja, a gente tem perda de biodiversidade. Com a presença do predador, muito de tamanho. Porque por mais que ela se reproduza rápida, o predador de topo ele vai estar sempre se alimentando dela, mantendo as populações em níveis baixos, regulando a competição. Então, um predador ele pode regular a competição de níveis tróficos inferiores.
Não só um predador de topo, tá? Um herbívoro também faz isso. Ok? Outras questões? Nada? Fechamos por hoje, então? Pessoal, então acho que é isso. Espero que estejam conseguindo acompanhar bem o componente, então estejam não deixando conteúdo para trás, vendo o material. Estou sempre tentando colocar com antecedência no SIGA, né, disponibilizando esse material com antecedência para vocês, tá? E as aulas também eu estou colocando logo na segunda-feira. Deixa eu interromper.